O segundo processo de eletrização é a eletrização por contato. Quando um corpo eletrizado encosta em outro corpo, que está inicialmente neutro, uma parte da carga do primeiro é transferida para o segundo. Então, nesse caso, nós dizemos que ocorreu a eletrização por contato. Através do contato, houve a transferência de cargas de um corpo inicialmente eletrizado para um outro que não estava eletrizado. Então, se o primeiro corpo está com carga negativa, ele possui um excesso de elétrons e transfere parte desses elétrons para o segundo corpo. Isso acontece porque quando os elétrons estão só no primeiro corpo, esses elétrons estão se repelindo entre si. Lembra que cargas de mesmo sinal se repelem. E aí, quando você encosta esse primeiro corpo no segundo, como os elétrons estão se repelindo, uma parte deles vão passar para o segundo, porque aí eles conseguem ocupar um espaço maior, ficar mais longe uns dos outros, diminuindo assim a repulsão entre eles. E aí o segundo corpo, então, ganhou uma parte dessa carga elétrica. Tá? Agora, por outro lado, se o primeiro objeto está com carga positiva e ele encosta num objeto neutro, então ele possui um excesso de prótons e recebe elétrons do segundo. O que a gente tem aqui é o seguinte: o primeiro objeto está com um excesso de prótons, só que os prótons são fixos. Quando ele encosta no segundo, ele acaba atraindo alguns dos elétrons que estavam pareados no segundo corpo, já que há um excesso, um desequilíbrio, né, no primeiro. E aí ele recebe então alguns elétrons do segundo corpo. E aí, com isso, o segundo corpo fica com menos elétrons, ele fica com excesso de prótons e, consequentemente, uma carga positiva. Na eletrização por contato, então, os dois corpos ficam com cargas de mesmo sinal, mas não necessariamente de mesmo módulo. Lembra que na eletrização por atrito, os corpos ficam com cargas de sinais contrários e mesmo módulo. Já na eletrização por contato, eles ficam com cargas de mesmo sinal, mas não necessariamente de mesmo módulo. Tá? O corpo que for maior ou mais condutor vai ficar com uma carga maior. Então, se você encosta dois corpos, um deles está inicialmente carregado e o outro está inicialmente neutro, então o corpo maior ou mais condutor vai ficar com a maior parte da carga. Isso significa que se você encosta um corpo A num corpo B, o corpo A está inicialmente carregado e o B está inicialmente neutro, pode acontecer do A transferir a maior parte da carga dele para o B e no final das contas o B ficar com mais carga do que A? Sim, desde que o B seja maior ou mais condutor. Então isso vai acontecer. Tá? Então, isso é o que acontece, por exemplo, quando você aterra um corpo. Por exemplo, quando você imagina que você tem uma esfera eletrizada, você encosta essa esfera no chão. Essa esfera deixa de ser eletrizada porque ela basicamente perdeu toda a carga elétrica dela para a Terra. É como se houvesse ali uma eletrização da Terra por contato, só que como a Terra é muito maior do que essa esfera, então ela vai receber praticamente toda a carga da esfera. As cargas finais vão ser iguais apenas se os corpos forem idênticos. E se os dois corpos estiverem inicialmente carregados e forem idênticos, as cargas finais vão ser a média das cargas iniciais. Vamos supor então que um deles tem uma carga de 1 e o outro tem carga de 5. Quando você coloca os dois em contato, sendo os dois idênticos, a carga final dos dois, de cada um deles, vai ser a média entre 1 e 5, que no caso é 3. Tá bom?